Messinha, leva água pro seu avô. Vamos lá, Clemilton, mais uma aula aqui de arquivologia, aula 08, arquivo permanente, atividade do arquivo permanente. Sai preguiça em nome de Jesus, me esforçando aqui para dizer para o meu cérebro, deixa desse vício, sai do celular, sai do Zap Zap, sai da Netflix, sai do Prime Video. Vamos lá, Messinha, coloca a tua mão aqui para espantar essa preguiça, por favor, você, sua mão santa. Não, o pé não, assim eu vou desmaiar. Pé de chulé não, é a mão. Aí, garota, passou um pouco de sabedoria aqui da Ana Messia. Vamos lá, meu cérebro. Deixa de preguiça, deixa de preguiça. Vamos ler essa aula velha aqui e tentar enfiar aqui nesse cérebro esse conhecimento. Quer mudar de vida e não quer esforço? Aí fica difícil. Fica difícil, né? Vamos que vamos. Arquivo permanente. Assunto da aula. Arquivo de terceira idade ou arquivo permanente. Atividade do arquivo permanente. Arranjo. Fundo. Fundo aberto. Fundo fechado. Série. Item documental. Descrição e publicação, quadro arranjo, instrumento de pesquisa, guia, inventário, sumário, catálogo, repertório, índice, tabela de equivalência, listagem descritiva do acervo, conservação e referência. Vou dar um time aqui que está muito calor. Voltei. Arquivo de terceira idade ou permanente. É constituído de documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa e que se conservam em razão do seu valor histórico ou documental e que constitui os meios de conhecer o passado e sua evolução. Estes são os arquivos propriamente ditos, pois ali os documentos são arquivados de forma definitiva. Também são chamados de terceira idade, histórico, de custódia, inativo passivo, estático, definitivo, final, terceira fase, terceiro ciclo. São classificados como permanentes os documentos que revelam a origem e a constituição da instituição, que mostram como a instituição funcionou ao longo do tempo, normas e regulamentos, demais documentos que se caracterizem como históricos para a instituição. Atividades do arquivo permanente. O arquivo permanente tem como atividades arranjo, descrição e publicação, conservação e referências. Arranjo é a reunião e ordenação adequada dos documentos. Segundo o DBTA, arranjo é a sequência de operações intelectuais e física que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com o plano ou quadro previamente estabelecido. O arranjo de documentos arquivísticos é definido pelo DBTA, dicionário. Repito, o arranjo de documento arquivístico é definido pelo DBTA, Dicionário Brasileiro de Técnicas Arquivísticas, como sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecidos. O arranjo é a ordenação dos documentos em fundos, a ordenação das séries dentro dos fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro das séries. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, DBTA, fundo, conjunto de documentos de uma mesma providência. Fundo aberto,
entidades ativas. Fundo fechado, entidades inativas. Série E, subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma sequência de documentos relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto. Item documental. Menor unidade documental intelectualmente indivisível, integrante de dossiês ou processos. Unidade documental fisicamente indivisível, também chamada pesta. Segundo Marilena Leite Paz, no arquivo permanente, o arquivista não se interessa apenas pelo arranjo dos documentos dos setores, mas também dos documentos de outros órgãos que estão sob sua guarda. Desta forma, o arquivista deve obedecer ao princípio da proveniência, segundo o qual devem ser mantidos reunidos no mesmo fundo todos os documentos provenientes de uma mesma fonte geradora de arquivo. O princípio da proveniência corresponde à expressão francesa Recept des fautes, não sei ler francês. Respeito aos fundos, que também é muito usado no Brasil. Vou beber uma água aqui. Quadro arranjo. Esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de um arquivo a partir do estudo das estruturas, funções ou atividades da entidade produtora e da análise do acervo. Expressão acervo adotada em arquivos permanentes. Descrição e publicação. É a elaboração de instrumento de pesquisa para identificar, rastrear, localizar dados, seja pela via sumária ou pela via analítica, facilitando o acesso aos documentos e a divulgação do acervo. Além de tornar o acervo acessível, os instrumentos de pesquisa objetivam divulgar o conteúdo e as características dos documentos. Vários são os instrumentos de que pode dispor um arquivo. Segundo o DBTA, descrição é o conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para a elaboração de instrumento de pesquisa. Segundo ainda o DBTA, divulgação é o conjunto de atividades destinada a aproximar o público dos arquivos por meio de publicações e da promoção de eventos, como exposições e conferências. Segundo ainda o DBTA, divulgação é o conjunto de atividade destinada a aproximar o público dos arquivos por meio de publicação e das promoções de evento, como exposições e conferências. Repetiu aqui, mas tudo bem. Instrumentos de pesquisa. Instrumentos de pesquisa, segundo o DBTA, é o meio que permite a identificação, localização ou consulta a documentos ou informações neles contidas. Expressão normalmente empregada em arquivos permanentes. Guia, inventário, catálogo, repertório, índice, tabela de equivalência, listagem descritiva de acervo. Guia é destinado à orientação dos usuários no conhecimento e na utilização dos fundos que integram o acervo de um arquivo permanente. É o mais genérico, informa a totalidade dos fundos existentes do arquivo. Tem a finalidade de informar sobre o histórico, a natureza, a estrutura, o período, a quantidade de cada fundo integrante do acervo da instituição. Tem endereço, telefone, horário de funcionamento, condução para o local, regulamento de consultas, recursos oferecidos, requisitos exigidos do pesquisador. Segundo o DBTA,
Guia é o instrumento de pesquisa que oferece informações gerais sobre fundos e coleções existentes em um ou mais arquivos. 2. Inventário. Instrumento no qual as unidades de arquivamento de um fundo são identificadas e descritas. Segundo o DBTA, inventário é o instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou analiticamente, as unidades de arquivamento de um fundo ou parte dele, cuja apresentação obedece a uma ordenação lógica que poderá refletir ou não a disposição física dos documentos. Sumário, onde as unidades de arquivamento de um fundo ou uma de suas divisões são identificadas e descritas sucintamente. Reflete o arranjo, sua finalidade é descrever a composição do fundo. Possui introdução com breve histórico sobre a instituição. Estamos falando do inventário. Dentro dele tem o sumário e tem o sumário analítico, onde as unidades de arquivamento são descritas preconizadamente, proporcionando ao usuário o conhecimento individualizado das unidades de arquivamento, através da descrição minuciosa de seu conteúdo. 3. Estamos tratando do instrumento de pesquisa. Temos a guia, o inventário e agora vamos para o ponto 3, que é o catálogo. Catálogo, instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério temático, cronológico, onomásticos. Sou dislexo, quando tem M de Maria e N de navio, eu travo. Homomástico, ou geográfico. Inclui todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos, descrito de forma preconizada, pormenorizada ou sumária. Sua finalidade é agrupar documentos que versam sobre um mesmo assunto, produzidos na mesma época, digam respeito à mesma pessoa. Segundo o DBTA, é o instrumento de pesquisa organizado segundo critérios temáticos, cronológicos, homosmáticos ou topomínicos, reunindo a descrição individualizada de documentos pertencentes a um ou mais fundos. De fundos formam sumário analítica. Não entendi PN, mas tudo bem. Repertório. Trata-se de um catálogo seletivo, descreve pormenorizadamente documentos previamente selecionados. Os documentos têm valor específico sobre determinados assuntos, têm a intenção de ressaltar documentos individuais, pode ser chamado de catálogo seletivo. Segundo o DBTA, repertório é o instrumento de pesquisa no qual são descritos pormenorizadamente documentos pertencentes a um ou mais fundos e ou coleções selecionados segundo o critério previamente definido. 5. Índice. Instrumento de pesquisa auxiliar. Lista sistemática pormenorizada dos elementos do conteúdo de um documento ou grupo de documentos, disposta em determinada ordem para indicar sua localização no texto. Remete o leitor ao contexto onde se acha inserido o termo indexado. Segundo o DBTA, índice é a relação sistemática de nome de pessoas, lugares, assuntos ou datas contidas em documentos ou em instrumento de pesquisa, acompanhado das referências para sua localização. 6. Tabela de equivalência. Instrumento de pesquisa auxiliar que dá a equivalência de antigas notações para as novas que tenham sido adotadas, remetendo ao termo atual que tenha sido empregado em virtude de alterações
no sistema de arranjo. Segundo o DBTA, tabela de equivalência é um instrumento que estabelece uma correspondência entre notações diferentes. 7. Listagem descritiva do acervo. Segundo o DBTA, é a relação elaborada com o objetivo de controlar a entrada de documentos em arquivos intermediário e em arquivo permanente. Conservação. São as medidas de proteção aos documentos e ao local do seu acondicionamento, visando impedir sua deterioração. Quase não sai. Referência. Estabelecer política de acesso aos documentos. Essa é a função da atividade de referência. Nessa atividade são realizados procedimentos no sentido de permitir o que pode ser consultado e não permitir a consulta de informações com restrições. Também estabelece como devem ser consultados os documentos, indicando quais usuários terão acesso ao acervo e elaborando o regulamento da sala de consultas. Finalizamos aqui a aula 8 sobre o arquivo permanente. Vamos só revisar muito rapidamente os instrumentos de pesquisa lá do arquivo permanente. Quais são eles? A guia, o inventário, o catálogo, o repertório, o índice, a tabela de equivalência e a listagem descritiva do sinal. Um abraço e até a próxima aula.